Olá, turma! Olá, historiadores! Aqui é o professor Daniel Ruas, eu sou professor de História de vocês. Nessa videoaula nós vamos ver origem do universo, origem da vida no nosso planeta Terra, as teorias sobre a criação e sobre a evolução, a teoria do Big Bang. Nós vamos ver todo esse apanhado de conteúdo. Então vamos lá! Existem muitas explicações para a origem de tudo o que existe. Existem muitas explicações para a origem dos planetas, das galáxias, da vida no planeta Terra. E nós temos destaque para duas grandes explicações. Uma mais histórica, que foi durante séculos a usada, baseada nas Sagradas Escrituras dos cristãos e dos judeus, chamada criacionismo, e a outra é chamada evolucionismo, surgida ali no final do século XVIII, século XIX, início do século XX, baseado nas novas ciências que estavam nascendo naquele momento. Então vamos para a primeira teoria. A primeira teoria sobre a origem de tudo, nós chamamos de criacionismo. Não é, preste atenção, não é exclusividade dos judeus e dos cristãos essa ideia de seres superiores que criaram tudo. Outros povos também tiveram essa noção, outras religiões. No entanto, pela influência do cristianismo na história da Europa e na história do mundo, essa teoria do criacionismo ela é basicamente judaico-cristã. Ela é baseada na cosmologia dos judeus e dos cristãos, que acreditam que um ser superior e benevolente chamado Deus, ou Yahvé para os judeus, tenha criado o mundo e todas as formas de vida. A narração da criação do mundo está no livro chamado Bereshit, né? Bereshit, da Torá dos judeus. A Torá são os 5 primeiros livros das escrituras judaicas. Na Bíblia dos cristãos, esse livro se chama Gênesis, e junto com o Êxodo, o Números, Levítico e Deuteronômio, forma o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. Logo no início, você tem a origem de tudo. O nome do livro é exatamente esse. Bereshit significa no princípio, né? Uma imagem belíssima que se tem dessa criação conforme as escrituras sagradas. Você tem a criação de Adão, que o Michelangelo fez, né, o Michelangelo pintou no teto da Capela Sistina, no Vaticano, durante o Renascimento Cultural Italiano. Michelangelo é um daqueles lá, né, os nossos amiguinhos, os 4 tartarugas ninja, né, o Michelangelo, o Rafael, o Donatello e o Leonardo, fazendo referência aos gênios do Renascimento Cultural Italiano, Miguel Ângelo, conhecido como Michelangelo, Rafael Sanzio, o pintor, o escultor Donatello e o grande gênio renascentista italiano, o Leonardo da Vinci. Então, nessa pintura você vê aquela imagem de Adão recebendo a vida do Criador, que seria Deus para os cristãos e os judeus. Outra teoria surgiu, né, o ser humano, embasado pelo racionalismo do século XVIII, XIX ali, ele começa a criar uma nova especulação, teria surgido conforme as Sagradas Escrituras dizem, ou teria outra origem, teria outra explicação para esses fatos. E aí eles começam a estudar, e no início do século XX, especificamente 1927, são lançados estudos baseados na teoria da relatividade do Albert Einstein. E conforme essa teoria ficou conhecida como teoria da grande explosão, a teoria do Big Bang, o universo teria surgido entre 13,7 bilhões de anos atrás e 14 bilhões de anos atrás, a partir de uma grande explosão. Uma grande explosão teria causado a origem do universo. Um átomo primordial, como dizia o autor dessa teoria, o astrônomo belga, né, e padre, né, curiosamente um padre, né, Georges Lemaitre, né, Georges Lemaitre, ele criou essa teoria. Depois, 2 anos depois, 1929, veio o Hubble, né, o famoso Hubble, né, que deu origem
ao nome do telescópio Hubble, né, que se aposentou recentemente, né, o telescópio funcionou por 30 e poucos anos, e agora ele se aposentou. O Hubble veio e disse o seguinte: olha, o Lemaitre é certo, o Lemaitre está certo, né? É possível que pela formação das galáxias, dos planetas atuais, e o universo está em expansão, então que no início de tudo havia uma grande massa concentrada, né, um átomo primordial que teria se aquecido e explodido, e daí nascido as primeiras estrelas. E da morte das primeiras estrelas, nasceram os primeiros planetas, inclusive o planeta Terra, há pouco mais de 4,5 bilhões de anos atrás, e nesses planetas surgiram as primeiras formas de vida, especificamente no nosso planeta até o momento, é o que se sabe, né? A partir da teoria do Big Bang, que causou uma grande revolução na história da humanidade, surgiram outras teorias também, que já vinham sendo tratadas, a teoria do evolucionismo. Faltava esse pontapé inicial, surgiu de uma grande explosão, é a teoria mais aceita. Formaram-se as estrelas, formaram-se os planetas, e no nosso planeta Terra formou-se as condições para que haja vida, né? Surgiu uma atmosfera favorável à vida, surgiu uma atmosfera líquida, né, da onde a vida teria surgido. E segundo a teoria da evolução, essas vidas microscópicas depois evoluíram para formas aquáticas, depois terrestres, e para animais voadores também, para os primeiros répteis, né, os nossos amigos os dinossauros. Depois surgiram mamíferos, né? E desses mamíferos surgiram alguns primatas, e dos primatas a nossa espécie de seres humanos, né, vieram dos primatas lá. Segundo a teoria da evolução, que é uma teoria científica baseada em estudos astronômicos e mais estudos matemáticos e muitos outros estudos, que foi elaborado por diversos cientistas, é bom dizer, dá-se o crédito ao Charles Darwin, que o trabalho dele mudou a percepção sobre muita coisa, mas ele não foi o único. Vários cientistas falaram que as espécies dos seres vivos sofrem alterações ao longo do tempo. E o Charles Robert Darwin, né, um inglês, em 1859 ele condensou essas teorias em um livro chamado A Origem das Espécies, e aí como essas espécies evoluem, é um livro com título enorme. Ele entrou para a história com o iniciozinho dele lá, A Origem das Espécies, no qual ele defendia que as espécies atuais do nosso planeta evoluíram e foram se adaptando no meio ambiente, e esse processo de adaptação, né, para sobreviver, em qual as raças mais fortes sobreviveram, as mais fracas desapareceram. Esse processo o Darwin chamou de seleção natural. Para a teoria do criacionismo, Deus teria criado todas as espécies como elas são hoje, né? Mas o Darwin falou não, por fósseis, por viajar pelo planeta. Ele fez uma viagem ao redor do planeta e observou várias espécies em vários lugares, e algumas diferentes das outras, dependendo do calor do ambiente ou do frio extremo. Mesmas espécies, umas mais albinas, mais claras, né? Porque por ausência de luz, outras mais escuras ou até vermelhas, né, com pigmentação vermelha na pele, para poder se adaptar ao ambiente. Esse processo de adaptação foi chamado pelo Darwin de seleção natural. E conforme essa teoria do evolucionismo, que tem em Darwin seu principal representante, a raça do ser humano, que é o Homo sapiens sapiens, também evoluiu. Pois no início os homens e outros primatas possuíam um ancestral em comum, e depois cada espécie seguiu um ramo evolutivo diferente. Sabe-se por estudos recentes, inclusive, que chimpanzés e seres humanos têm 98% de genes compatíveis, sendo que o que diferencia as duas espécies são esses 2% restantes. Esses 2% fazem com que o ser humano seja um ser racional, né, que pensa e que sabe, né, Homo sapiens sapiens, aquele que sabe, e o diferencia do primata, que faz as coisas mais por instinto, apesar de usar pouco a inteligência, né, sabe-se que um chimpanzé tem a inteligência de uma criança de 1 ano, 2 anos, alguns meses, né, dependendo do chimpanzé. Mas o ser humano está diferente. Por quê? Porque seguiu uma linha, um ramo evolutivo diferente. Segundo Darwin, né, o Darwin tem até um esquema de evolução diferente do que a gente costuma ver quando se fala de Darwin, né, uma evolução espécie de árvore, né?
um primeiro primata que aparece ali por volta de 25 bilhões de anos e vai evoluindo, e desse primata vão saindo outros ramos evolutivos, né, como do gibão, dos orangotangos e tal, dos gorilas, dos chimpanzés, e um ramo evolutivo mais para o lado sim, né, desse ancestral em comum surge o Australopithecus, e do Australopithecus o Homo faber, o Homo sapiens, né, o Homo erectus, o Homo sapiens sapiens, que são as raças do ser humano, né, os esqueletos, os fósseis humanos que foram encontrados e foram sendo nomeados com esses nomes aí. Então, meus amigos, nessa aula de hoje, nós vimos que a origem do universo tem diversas explicações, não só as teorias que foram citadas, mas muitas outras, inclusive teorias de multiversos, né, que rolam aí no meio científico, mas as mais aceitas. Uma por muito tempo, a teoria da criação. E existem diversos povos, mas o povo que mais teve influência na história do mundo com a teoria da criação são os judeus e os cristãos, com a descrição da criação no livro do Gênesis. E vimos também, do lado científico, a teoria do Big Bang, ou do Big Bang, né, a grande teoria da grande explosão, que diz que o universo surgiu de uma grande explosão, e dali começou todo o processo evolutivo. Vimos também o Charles Darwin e outros cientistas que que contribuíram com a teoria até chegar no Darwin, né, de que as espécies vão evoluindo numa espécie de seleção natural até chegar às espécies que nós temos hoje, inclusive a nossa espécie de ser humano. Agradeço a presença de vocês e vejo vocês na próxima videoaula.